Estou muito feliz de estar aqui com, agora nesse momento, 27 participantes na oficina. Que coisa boa a gente poder, num dia como hoje, né, amanhecer já na troca de conhecimento e troca de saberes. Sejam todas, todos muito bem-vindos nesse momento aqui. Me sinto muito feliz de estar com vocês também. Nós estamos aqui, gente, para um bate-papo, certo? Então, é um momento de troca de ideias mesmo, de troca de saberes. A sugestão é que vocês, como a Camille já trouxe, tragam as suas dúvidas, suas perguntas para o chat, a gente vai batendo um papo, né? Vai parando. No momento da oficina, eu vou estar parando também aqui, descompartilhando a tela e a gente vai trocando ideias também. Então, para iniciar, vou compartilhar com vocês aqui de imediato a minha tela da apresentação que eu fiz para vocês. Estão vendo minha tela? Sim? Sim. Uhum. Sim, sim, estamos vendo. Tá, ok. Então, vamos aqui. Eu quero convidar vocês já de imediato, vou pedir o apoio aí das meninas do ICOM para colocar no chat, o link, né, de um convite para que a gente entre lá no mente.com e faça, trazendo aqui nesse momento, seus sentimentos e expectativas que você chega para esse encontro. Né? Como é que você está chegando aqui? Entra lá no chat, segue o link e vamos todo mundo lá para verificar o que é que está acontecendo lá no sentimento desse grupo que hoje se reúne aqui, agora de manhã. Conta aí para nós. O linkzinho já está ali no chat, tá? Como é que vocês chegam hoje aqui para esse encontro? Vou apresentar aqui para vocês na tela também. Quais são as respostas que estão chegando lá? Como é que eu chego para esse encontro aqui hoje? Vou compartilhar com vocês a tela de novo, para vocês verem as respostas de todos. Estão vendo minha tela? Então, olha só lá. Sim, está aparecendo. Sim. Olha as expectativas e os sentimentos que a gente está chegando aqui. Fortalecer a rede, oportunidades, possibilidades. Lá no centro é o que mais aparece do grupo, então, quantidade de citações maiores, entusiasmada, expectativa, aprendizado, feliz, curiosa. Eu também sou muito curiosa, viu, gente? Amo aprender. Sou muito curiosa. Fortalecimento da rede é algo tão importante, os ODS vêm com esse objetivo, né, Camille? De fazer com que a gente cada vez mais se perceba também com o apoio do outro, da outra entidade, das outras pessoas, e a gente juntos consigamos os nossos objetivos. Vou dando só mais um tempinho para mais alguém que ainda não respondeu. Então, vejam só, as palavras maiores são as que maior tivemos de incidência de resposta. Então, temos ali feliz, entusiasmada, expectativa, curiosa e aprendizado. Esse ambiente é um ambiente colaborativo, onde a gente juntos aqui, juntas, vamos estar aqui trocando ideias, então. Ok? Eu vou parar de novo de compartilhar, vou voltar aqui para a apresentação. Opa, tem gente especial aí assistindo também. Vi agora aqui, junto com a mamãe ali assistindo. Vamos compartilhar a tela de novo. Agora com a apresentação.
A Camille já trouxe para vocês. Estão vendo minha tela de novo? Camille já trouxe Sim, aham. também a apresentação, então, do encontro, quais são os nossos objetivos, né? Mais do que nunca, é sensibilizar e engajar todas as organizações da sociedade civil junto aos ODS, né? Tendo a mesma causa, pensando nos propósitos institucionais para o trabalho de cada uma, de cada um. Nosso programa para hoje está voltado aqui, deixa eu só minimizar minha tela aqui. O que move nossa atuação, gestão por e com propósito. Ô, Lisângela, só coloca Oi. no modo apresentação que para a gente não tá passando, daí. Ah, não tá? Só bota no modo apresentação. Vamos ver. E agora? Agora, né? Ela continua no coisa, mas pelo menos já está aparecendo no slide 2. Peraí, deixa eu parar aqui que eu vou para o screen que eu acho melhor. Aí, agora vai dar certo. Que aí é o domínio geral aqui. E agora? Isso, agora sim. Uhum. Tá, então tá ótimo. Então, qual é o nosso programa? O que move nossa atuação, gestão por e com propósito. Nós vamos falar um pouquinho nessa nossa manhã sobre o alinhamento entre os ODS e a gestão estratégica da OSC, aonde nós queremos chegar, então, quais são os elementos estratégicos da gestão, baseado nos elementos, então, de visão, valores e os objetivos estratégicos que nos conduzem a esse futuro, ferramentas de governança e compliance, documentos orientadores, transparência e código de ética, né, como exemplos dessa documentação, conexão dos ODS com o plano político-pedagógico e o plano plurianual da assistência social, a importância desses documentos no processo da governança e do compliance das organizações. Também a gente vai falar um pouquinho sobre o ESG, que é um tema que está muito presente na agenda empresarial, e a relação que ela tem com os ODS, com a responsabilidade social corporativa, investimento social privado, enfim, são tantas as siglas que estão nessa agenda empresarial, que é importante que as OSCs também acompanhem esse movimento, visto as oportunidades que temos aqui diante desse cenário. E a sugestão, no final, é que por meio de um template, vocês possam, talvez não hoje, mas montar um plano aí de ação para poder ajustar e melhorar e fazer todo um processo de melhoria contínua na sua OSC diante do que a gente conversar hoje aqui pela manhã. Tranquilo? Por enquanto? Então, agora, eu vou convidar vocês a assistirem, talvez algumas pessoas já tenham assistido, um vídeo da norma da responsabilidade social corporativa, que inclusive é um levante muito importante do nosso país, foi no Brasil que aconteceu toda essa articulação voltada à criação da norma da responsabilidade social corporativa, essa norma internacional, e eu gostaria muito de compartilhar com vocês esse vídeo. Eu vou tentar trazer por aqui, deixa eu ver aqui, vamos ver. Baixando, só um segundinho. Aqui. Vou ter que descompartilhar, né, Mariana? E compartilhar de novo. Agora vai dar certo. Find the balance between economic development. Vamos lá, então. Estão ouvindo o meu som? Sim, estamos ouvindo. Ótimo, vamos lá, então. Agora saiu o som, eu não estou ouvindo. Cadê? Agora deu. Today, I have a dream that we will find the balance between economic development, social progress, and environmental protection. That inclusion, responsibility, and respect for the law will be a reality in all enterprises, small, medium, or large. Today, 我有一个梦想，
我希望伦理道德与行为的透明化能够成为世界新主流，更希望大家能互相信任，就像孩子间的彼此信任。那么我们将会远离贪污、暴力与诱拐的阴影。Hoy tengo un sueño. La naturaleza será respetada. Vamos a combatir la contaminación y el calentamiento global. El respeto por las futuras generaciones creará una nueva modalidad de consumo, el consumo consciente. Aujourd'hui, j'ai un rêve de justice sociale et de paix dans le monde entier. Parce que les travailleurs et les chômeurs seront égaux en dignité et droit. Parce que chaque enfant sera épargné du travail forcé et quelque autre forme d'exploitation. Garçons et filles pourront développer pleinement leur potentiel. Hoje eu tenho um sonho. O futuro será feito da diferença. Seremos amados pelo que somos de verdade, sem discriminação de cor, religião, gênero, etnia ou idade. As crianças serão apenas crianças. Não haverá crianças pobres. Não haverá fome. Today I have a dream that as citizens of the world, we will recognize our value, the value of our past, our culture, our individuality. And with pride, we will take care of our community, our planet, and the future of humanity. Hoy tengo un sueño. Crearemos productos y servicios que mejoren nuestras vidas. Las empresas serán la base de una nueva sociedad y el consumidor será respetado. 今天我有一个梦想，我希望每个人都能听到我的梦想，我希望每个人都能负起应尽的责任。Les organisations seront évaluées sur base du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. That we will take care of the environment and our society as we take care of ourselves. Y mientras esto suceda, todos los que creen en la vida habrán realizado su sueño y el de todos nosotros. Vocês já conheciam esse vídeo, gente? Eu não conhecia, muito bom, adorei. Eu não também. Não, conhecia. Quais são as impressões que vocês trazem desse vídeo? Gostaria de ouvi-los. Vamos abrir nossas câmeras rapidinho aí. Quem gostaria de compartilhar? O que traz para a gente, especialmente nós aqui, as OSCs presentes, os gestores, educadores, profissionais? O vídeo ele nos instiga com uma pergunta, né? Hoje eu tenho um sonho. Qual é o sonho de vocês? O que me tocou muito assim durante o vídeo é que ele me passou a sensação de que o protagonismo realmente era da criança e do adolescente, né? As vozes de quem estava falando dos seus sonhos eram de crianças, de adolescentes, e aí pensando na nossa prática diária, às vezes a gente parte dessa compreensão de que eu tenho um sonho sobre as crianças e os adolescentes, né? Do que eu estou atuando,
mas será que de fato o que eu desejo é o que elas e eles querem, né? E aí, escutando assim o vídeo, eu fiquei refletindo, né? Achei bem interessante, assim, tem uns pontos que me tocou e acho que essa parte de escutar, né, a voz deles e delas foi para mim assim um ponto bem importante, bem significativo. Legal, obrigado, Malu. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Silvane. Aproveitando assim, a fala da colega, né, e fazendo algumas conexões. Essa semana eu estava trabalhando os objetivos em sala de aula, e ao final de uma discussão, então, eu pedi que a partir da ferramenta, né, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, que é bem conhecida a sua, por certo, 5W2H, que eles pensassem, olhássemos para as comunidades, né, os lugares onde moram, e que planos de ações fariam. E na hora de marcar o quem neste plano de ação, os alunos, eles não conseguem pensar que eles podem fazer alguma coisa, né? Eles colocam, e quem faria? Ah, isso é coisa dos políticos, isso não é coisa para mim. Essa dificuldade de eles se posicionarem enquanto protagonistas, né? Então, olha o trabalho que a gente tem para fazer aí, né? Então, essa conexão, assim, a pequena participação, mas essa conexão que eu consegui fazer com a fala da colega e a partir do vídeo, e, na verdade, essa sustentabilidade, ela precisa ser pensada a partir do tripé, né? Economia, sociedade e meio ambiente, ninguém pode ficar fora. Isso aí, pequeno olhar apenas. Legal, obrigado, Silvane. Então, estão me ouvindo? Sim, diga lá, Cristina. Então, eu trabalho com adolescentes, né? Eu sou uma coordenadora de um abrigo de adolescentes aqui de Gaspar. Eu recebi o convite, achei interessante, porque nosso abrigo é administrado por uma ONG também, né? Uma OSC, Ação Social e Cidadã aqui de Gaspar. Eu já trabalho como voluntária desde jovem nas OSCs e há 20 anos que eu estou nessa área profissional agora. O que eu vejo na questão do vídeo, eu já tinha visto esse vídeo em outro momento, mas sempre me emociona porque eu vejo nas crianças e nos adolescentes uma esperança, né? Sempre vejo esperança neles, porque eles vivem outros momentos, né? Nossa geração viveu eles vivem outros, e cada vez mais eles têm acesso à informação e, ao mesmo tempo, todo tipo de informação, né? Então, o que eu vejo neles, às vezes, assim, é uma variedade de informações, onde tem muitas possibilidades, mas também poucas ações em cima disso, né? Muito se fala, pouco se faz, né? Então, eu vejo a esperança deles poderem realmente ter esse plano de ação, de como fazer, quando, como, por quê, né? Pergunta é essa. E a maioria já está sabendo responder, isso é muito bom, porque eles têm tido essas oportunidades de saber como. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que nós, né, que estamos nas OSCs e também os governamentais e não governamentais, possam estar viabilizando isso também, a sociedade em geral, né? Porque, como eu falei, eu acredito neles, né? Acredito muito nos jovens, nas crianças e nós também, né, que estamos aqui reunidos para isso. Verdade. Obrigada, Cristina. A tua fala nos traz também, nos remete muito a algo muito importante para qualquer organização, e agora mais do que nunca no mercado onde a gente vive, no mercado dos negócios sociais, no mercado do ESG, para termos consciência da nossa atuação. E a atuação, ela se faz por meio do nosso propósito, né? Quando eu digo que eu tenho um sonho, eu estou dizendo que eu tenho um propósito, né? Eu tenho uma vontade muito grande de fazer aquilo que me move. Então, o propósito, ele reside fortemente na nossa maior força. Vejam só, eu estou projetando para vocês agora aqui uma imagem que é do livro do Raj Sisodia, do Capitalismo Consciente, Guia Prático, que é uma sugestão de leitura que eu passo para vocês também, onde o coraçãozinho que está na interseção de todos os círculos, vocês viram ali? O coraçãozinho,
ele está aqui voltado por 4 grandes palavras: paixão, missão, vocação e profissão. Então, o propósito da organização, ela reside no que a move e no legado que ela quer deixar, né? Quando eu falo em paixão, a pergunta que eu preciso responder é pelo que você é mais apaixonado. O que a tua OSC é mais apaixonada em fazer? Quando eu falo em missão, eu estou trazendo aqui a reflexão de onde você obtém impacto significativo nesse propósito, no legado que você deseja trazer para com todos. Quando eu falo em vocação, é pelo que as pessoas pagariam para você fazer. Quando eu falo em profissão, quais são suas principais forças profissionais que mobilizam o tema do propósito? Então, onde é que nós queremos chegar com esse impacto? E diante dessa ação do propósito, vem uma grande questão que também envolve todo esse processo, que são quais os grandes problemas ou necessidades do mundo nós somos capazes, e veja, apaixonados por resolver. E o que fazemos de melhor e fazemos com satisfação? O propósito, ele vai deixar cada vez mais forte, né, na crença, né, na descrição do porquê nós existimos. E aí eu paro um pouquinho agora para vocês pensarem aí nesse momento, né, de reflexão e escreverem no papel ou no registro, né, 1 minutinho para cada um, assim, o que vem na cabeça primeiro? Qual é o impacto que a tua OSC, ou a OSC em que você trabalha, quer causar? O que nos move a fazer o que fazemos? Que diferença queremos fazer no mundo? O que o coração está clamando que você faça? E vejam, o que é absolutamente essencial por fazer. Lá no vídeo, nós colocamos, já que nós temos um sonho de uma sociedade mais justa, sonho que não tenhamos mais fome, que todos tenham acesso, que todos nós sejamos respeitados pelas nossas crenças, formas de agir. Então, a sua OSC, qual é o seu propósito? O que é absolutamente essencial nesse processo? E veja, o propósito, ele tem um ciclo virtuoso de pensamento. O primeiro passo para a gente pensar no nosso propósito é revisitar o seu passado, recomeçar esse ciclo virtuoso considerando seus sucessos e fracassos, ouvindo o coração, pensar na diferença que você promove, evoluir, transformar, comparar forças, paixões, inspirações, receber feedbacks dos stakeholders, então de todas as partes interessadas que estão envolvidas na OSC. E quando eu falo em partes interessadas, eu estou falando numa gama de atores que estão ao redor. Estamos falando dos beneficiários, das suas famílias, dos investidores, da sociedade, dos órgãos reguladores, dos órgãos da prefeitura. Todos eles fazem parte de um processo que todos querem saber da nossa atuação. Quando eu falo em propósito, eu preciso colocá-lo em prática. Ele está no campo das ideias, o meu propósito, do meu sentimento e do meu desejo. Mas eu preciso colocá-lo em prática de uma forma consistente, coerente e que ela me mostre caminhos de execução. Para isso, nós temos alguns elementos estratégicos da gestão que nos ajudam a fortalecer esse processo. O primeiro elemento estratégico que eu trago para vocês pensarem um pouquinho é a visão.
A visão é como queremos ser reconhecidos. Como é que o nosso propósito na prática está sendo reconhecido pela sociedade e por todos os stakeholders? E o que é a visão? Visão é uma bússola que serve como um grande objetivo de longo prazo, ou seja, onde a organização pretende chegar a um determinado espaço de tempo. Por exemplo, até 2028, a OSC quer ser reconhecida pelo trabalho que realiza com jovens em vulnerabilidade social, por exemplo. Quando eu falo em valores, eu estou trazendo uma outra pergunta para dar sustentação ao propósito. Quais são as suas crenças e ideias que definem a conduta de todo mundo que atua nessa OSC? Então, é a forma como a OSC se porta no seu ambiente de atuação e na sociedade. Por exemplo, exemplos de valores: responsabilidade, ética, comportamento colaborativo, capacidade de escuta, conhecimento, inovação. Então, tudo aquilo que eu creio e que faz a diferença para que todos nós estejamos alinhados, então, na concretização da visão e, principalmente, do propósito, porque é o propósito que nos move para tudo. Quando eu falo também em elementos estratégicos, eu trago os objetivos estratégicos que eu preciso concretizar ao longo do tempo. Nas oficinas anteriores, vocês já trabalharam a questão de metas e indicadores. Então, os objetivos estratégicos, eles consolidam esses resultados de uma forma mais ampla, num horizonte de tempo determinado. Então, o que eu quero concretizar? Os objetivos estratégicos, eles são os resultados e os desejos que a organização pretende atingir nesse tempo, nesse determinado horizonte de tempo. São as nossas metas globais amplas relacionadas ao propósito. Alguns cases, né, de atividades que eu trouxe também para a gente poder compartilhar um pouquinho juntos, né? Que encontrei também na internet, né? Sei que muitas entidades já estão atuando nessa mesma batida, nesse alinhamento. Eu auxiliei de uma forma direta na Fundação Fé e Alegria do Brasil, e aqui em Palhoça nós temos uma unidade também, na revisão da missão, da visão, dos valores, de todo o mapa estratégico da Fundação para os próximos 6 anos, e também encontrei no site da Fundação Escola Aberta do Terceiro Setor exemplos de missão, visão e valores para compartilhar com vocês também. Vejam só, nós estamos falando em propósito, é o que nos move, né? Nós estamos falando em missão, é como o propósito é feito, colocado na prática. Nós estamos falando em visão, como é que eu quero ser reconhecido. E estamos falando em valores. Valores é a forma de atuação de todas as pessoas que compõem o processo de execução da estratégia. Agora eu vou parar de novo e vou voltar aqui, abrindo as câmeras aqui para todos e vou trazer para vocês uma discussão, né? Vamos refletir juntos. Como é que está o processo de reflexão, de planejamento da sua OSC? A questão do propósito, né? Como é que ele está sendo desenvolvido? Como é que ele está sendo colocado em prática? E principalmente disseminado entre todas as partes interessadas. Quais são as primeiras percepções que vocês têm agora, desse primeiro momento da nossa conversa? Estou abrindo para a nossa discussão. Sintam-se à vontade, por favor. Ficou claro o que é propósito?
E a missão? E a visão? Né? Como é que ela está sendo colocada em prática no dia a dia? A missão, ela é a forma como a gente coloca o que nos move. E os ODSs, vou voltar aqui para a nossa apresentação, os ODSs, eles vêm muito ao encontro do nosso propósito. No momento que eu tenho, né, deixa eu passar aqui, estão vendo minha tela de novo? Aqui. No momento que eu tenho um propósito definido, eu tenho um caminho que eu estou seguindo, um desejo que está se materializando. Diante disso, a minha base de sustentação, voltada à missão, à visão, aos valores, ou princípios, também se chama muito em princípios de atuação, ela precisa de base de sustentação. E os ODSs vêm ao encontro desse processo de me dar essa base de atuação. Ela me ajuda a alinhar a minha gestão junto às metas e também aos indicadores que eu preciso promover. Por exemplo, dentro dos ODSs, nós temos um ODS, que é o 16, que fala sobre paz, justiça e instituições eficazes. Quando eu trago sobre a importância das instituições, elas terem uma governança eficaz, ela ter transparência na sua atuação, eu estou falando sobre o 16.6 e o 16.7. Então, vejam, a base de sustentação que o próprio ODS traz já me ajuda a alinhar o meu posicionamento estratégico perante a sociedade, ao meu, entre aspas, negócio social que eu estou aqui desenvolvendo, para promover as ações de desenvolvimento e operação da minha organização. Dessa forma, eu consigo desenvolver instituições mais eficazes, mais responsáveis e, principalmente, mais transparentes em todos os níveis. Quando eu estou trazendo esse ODS para que a gente possa refletir, eu estou aqui também promovendo um momento onde a decisão da governança e de todas as pessoas que fazem parte desse processo, ela tenha uma ação voltada a ser responsiva, inclusiva, participativa e representativa, para que todos participem e sintam-se protagonistas e responsáveis pelos resultados que promovemos. Nas ferramentas de governança e compliance, tem algumas sugestões aqui que eu trouxe também para a gente refletir um pouquinho. Todas as ferramentas de governança, elas estão voltadas à sustentação por base documental, né? Quando eu falo em compliance nas empresas é a estruturação da transparência e prestação de contas do que eu faço. Então, alguns ODSs que eu destaco aqui. No momento que eu tenho um propósito voltado, por exemplo, à erradicação da pobreza, a ter cidades e comunidades sustentáveis, educação de qualidade, saúde e bem-estar, redução das desigualdades, parcerias e meios de implementação, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, e igualdade de gênero, por exemplo, eu preciso também ter base documental para me dar toda a ação de execução para o trabalho. Então, para que eu possa proporcionar ação de transparência e promover credibilidade da minha OSC, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter documentos que sustentem não o pensamento de um ou de outro, mas da minha OSC, da minha organização. Então, aqui tem alguns documentos que eu trouxe que são muito importantes, que eles estejam sempre atualizados, né? E que sejam documentos disseminados para todos os colaboradores, para todos os funcionários e para todas as partes interessadas. Então, código de ética, estatuto de fundação, os regimentos, o plano estratégico voltado à execução do propósito e dos elementos, né, com os objetivos, plano de ação diário, eu sei que vocês já têm, vocês já fazem dessa forma, mas eles precisam ser disseminados, precisam estar atualizados.
o plano orçamentário para que a prestação de contas ela demonstre todos os resultados por meio dos indicadores e das metas estabelecidas, como eles são, então, realizados. Como é que eu consigo fazer também a promoção do plano de cargo e salário para desenvolver a equipe de trabalho? Porque eu preciso olhar tanto internamente na minha instituição, assim como fora. Tem uma ferramenta muito bacana também, que a gente usa muito no planejamento estratégico, que é a matriz SWOT, ou FOFA também, onde eu vou olhar 2 cenários. O cenário interno, onde eu vou olhar as forças e as fraquezas da organização, e o cenário externo, que eu vou olhar as oportunidades e as ameaças que poderão fazer com que as nossas estratégias elas não avancem. Então, dentro desse processo de olhar internamente, eu preciso olhar processos, como é que o meu fazer do dia a dia está estabelecido, de que forma os meus colaboradores são tratados, de que forma as coisas acontecem na execução do trabalho, de forma a conseguir fazer com que o propósito, que é a base de tudo, é o início de tudo, ele seja executado de uma forma coerente e que ela se concretize. E aí, dependendo da forma, o trabalho e o legado que a gente está atuando, eu tenho documentos que eu preciso estar dando base de sustentação no alinhamento estratégico e operacional. Por exemplo, aqui temos o plano político-pedagógico, ou projeto político-pedagógico voltado às entidades que trabalham com educação, o plano plurianual da assistência social nas organizações que trabalham com assistência social, relatórios de sustentabilidade, relatórios de prestação de contas. No caso das empresas, elas também fazem balanços sociais, né? Nas fundações também. Então, as avaliações de serviços que são desenvolvidos diretamente aos beneficiários, como é que o meu beneficiário ele entende da minha atuação, que sugestões ele tem de melhoria para retroalimentar e oxigenar o nosso trabalho. Então, veja só, eu vou parar um pouquinho agora e vou convidar a Camille a entrar nessa discussão, Camille, porque os ODSs, eles nos ajudam a dar essa sustentação na atividade que a gente desenvolve e, ao mesmo tempo, alinham o nosso processo de gestão. Acho que a Camille tem aí um convite especial aí, Camille. É, isso mesmo. E alinhando a isso, a gente quer fazer um convite aqui, especialmente para as organizações que ainda não fazem parte, né, do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, a serem signatárias do movimento também, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com o site do movimento. Deixa eu ver onde que está. Então, vocês estão vendo aqui minha tela do movimento, né? Sim. Então, o site do movimento é sc.movimento-ods.org.br. Lembrando que o Movimento Nacional ODS Santa Catarina, ele é justamente um espaço onde a gente tem diversas organizações, empresas, pessoas, instituições de ensino, organizações de classe, enfim, a gente tem aí a gente consegue ver, inclusive, em tempo real aqui no nosso site, né? Mais de 1.000 signatários, hoje já estamos, ele é atualizado, conforme vai entrando, a gente já vai atualizando, mais de 1.000, então temos aí 1.249 signatários, aqui no estado de Santa Catarina, que esses signatários estão aí em 95 cidades, e a gente tem 14 comitês locais. Então, o movimento ele é um espaço justamente de compartilhar, né, essa agenda dos ODS, para a gente conseguir fazer com que cada vez mais pessoas, organizações, empresas consigam trazer essa agenda para dentro das suas práticas e para dentro dos seus projetos né, na operacionalização das organizações. Então, o nosso convite é que vocês façam parte, quem ainda não faz parte do Movimento ODS Santa Catarina, participar do movimento é gratuito, né, não tem custo nenhum. O movimento aqui, a gente tem diversas, né, dentro do site do movimento, vocês podem acessar aqui todas as nossas ações, né, tem vários conteúdos, inclusive. Temos aqui classificados
que é onde a gente, algumas organizações, empresas, né, que prestam algum tipo de serviço, a gente deixa disponível aí para que os nossos signatários, na hora que eles quiserem conhecer um pouquinho, às vezes quer buscar algum treinamento, algum serviço, alguma coisa, não sabe como, a gente deixa esses classificados também para que os nossos signatários possam acessar isso. E aqui a gente tem o linkzinho que é o Faça Parte, né? Então, vai ter ali o porquê aderir, quais são os compromissos, como faz essa aderência aí a ser signatário, e contribuindo com as ações do movimento também. Então, quem é pessoa jurídica, lembrando, né, que pode ser signatário tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Quem é pessoa jurídica precisa preencher o formulário e ter a assinatura do responsável da organização autorizando, né, que a pessoa seja signatária representando aí a organização. Para quem se torna signatário, tem essa obrigatoriedade, no caso, né, de participar aí das reuniões dos nossos comitês locais. Então, onde sempre o signatário ele vai participar das reuniões da onde fica mais próximo da sua organização, por exemplo, né? Então, lá em Florianópolis, a gente tem o Comitê Ilha e o Comitê Grande Florianópolis, que, né, justamente possibilitando aí essa participação mais efetiva. Como a gente está, né, a gente está muito nesse momento online, as nossas reuniões dos comitês, eles são muito, na maioria das vezes, né, de forma híbrida, né? Então a gente tem a participação tanto presencial quanto remota. Então, se às vezes a gente não consegue estar participando de uma reunião presencial, mas a gente tem essa possibilidade de participar das reuniões online. Então, e aí por quê, né? Por que é importante participar do movimento, assim? A gente sempre coloca que além de ser um espaço onde tem esse compartilhamento, né, de trocas de ideias, de repente formar parcerias, de repente a gente tem ali uma organização pensando numa ação e uma empresa querendo atuar com aquela ação, e há sempre essa possibilidade de formar parcerias, e onde a gente pode estar dando visibilidade para os nossos trabalhos também. O próprio movimento ele possibilita que a organização ela participe do Prêmio ODS Santa Catarina, que ele é específico para quem é signatário do movimento ODS. Então, né, essa organização ela desenvolve uma prática muito legal e aí vem muito naquilo que a gente vem batendo aqui nessa ideia do projeto, que eu tenho aqui o ODS definido, a meta definida, os indicadores definidos, eu consigo mostrar o impacto desse meu projeto e eu consigo levar esse projeto para ele ser um projeto que pode participar de uma premiação, seja aqui no Movimento ODS Santa Catarina, seja em outros espaços também, né? Então, quando eu tenho esse caminho assim, bem definido dentro do meu projeto, eu consigo dar visibilidade e consigo também, né, ter reconhecimento das práticas realizadas. Além disso, o movimento ele também promove aí, o Fórum ODS Brasil, onde a gente traz um evento que acontece a cada 2 anos também, e a gente sempre tem essa priorização de participação para quem é signatário, há essa possibilidade também, né, onde a gente tem ações bem desenvolvidas de poder estar trazendo isso para dentro do fórum também. A gente tem dentro das nossas lives que acontecem no movimento, a possibilidade de participação e mostra de cases. A gente tem a nossa news, que é encaminhada, né, a Regina que vai poder ajudar um pouco aí, mas a news do movimento ela é encaminhada para muita gente, né, inclusive pessoas fora do Brasil acabam recebendo a nossa news. Inclusive foi, eu acho que através dela que um dos nossos, né, a gente teve aí uma participação de uma pessoa de Cabo Verde, que participou das últimas oficinas aqui do próprio projeto. Então, assim, há essa possibilidade de dar visibilidade também para as ações da organização, e quando a gente dá visibilidade, a gente tem essa possibilidade de criar parcerias, né, de mostrar para os outros o que a gente faz e que, de repente, isso pode ser replicado, ou a gente pode ter outras empresas e organizações querendo também investir aí nas nossas atividades, enfim. Então, a gente abre essa possibilidade, né, não é garantia de nada, mas a gente sempre coloca assim, que o movimento, ele é uma vitrine, né, é um momento, e também uma rede, né, onde a gente pode estar conectando esses diversos atores aí que querem trabalhar com essa agenda de fortalecimento das ações e das práticas em relação aos ODS.
Então, fica aqui o convite, quem ainda não é signatário, né, a gente pede que façam essa adesão, que conheçam o movimento, que participem aí das ações, né, existe essa possibilidade agora no mês de setembro, a gente tem a Semana ODS na Prática, inclusive está aqui, né, a chamada de cases para a Semana ODS na Prática, onde os comitês locais, eles vão estar desenvolvendo atividades e que os signatários, eles vão poder também estar mostrando aí o que eles fazem, né, dando visibilidade aí, tentando mostrar realmente para as pessoas e para a sociedade o que a gente faz e o que a gente pode, inclusive, fazer melhor se a gente tiver parcerias para poder desenvolver aí cada vez mais as nossas atividades. Não sei se a Regina quer comentar alguma coisa também, né? Desculpa. Não, Camila, eu acho que tu falou tudo já, né? Com bastante só reforçar o convite, né? E como eu coloquei ali no chat, o ICOM foi um dos fundadores do movimento, junto com outras instituições lá em 2009, sempre foi parceiro, inclusive foi instituição âncora do movimento, enquanto era só um movimento voluntário, e a partir do ano passado se tornou uma associação, e é um parceirão no projeto Guardiões do Futuro, né, para a realização do projeto, mobilizou signatários para fazer os encontros de facilitação, ajudou na mobilização de recursos com signatários também que repassaram. Então, assim, é uma rede, né, que ela tem um reconhecimento nacional fortíssimo, inclusive pelas organizações da ONU aqui no Brasil, como o mais bem estruturado. E até, Camille, lembrando que o Carlos Pereira, que é o diretor, né, da Rede Brasil do Pacto Global, ele falou uma vez que o movimento ODS Santa Catarina é um exemplo prático de territorialização dos ODS no Brasil. Então, assim, a forma de atuação do movimento faz com que os ODS cheguem na ponta, né? Então, assim, e para nós, né, não, tanto ICOM, eu digo nós porque também eu e a Camila também fazemos parte do movimento do ODS Santa Catarina, né? Mas então, para nós, ICOM, que está na missão do ICOM e o movimento, é muito importante que as organizações da sociedade civil façam parte também dessa rede, porque desempenharam um papel fundamental, tanto na construção dos ODS, quanto agora para que os ODS sejam alcançados. Tá bom? Eu botei ali no chat o link também da página ali para vocês acessarem e fazerem a adesão. E qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui no ICOM, né, no e-mail do projeto, que a gente auxilia também vocês, tá bom? Exatamente. Legal. Mariana? Acho que só para complementar a fala da Camila e da Rênia, também faz parte do ICOM, da equipe do Guardiões, da Samari, e só quero reforçar a importância de ser signatária do movimento ODS, que é parceiro desse projeto, né? É uma forma de dar transparência para as organizações, de legitimar o nosso trabalho e de oferecer oportunidades de visibilidade e premiações para nós, organizações da sociedade civil, em relação às ODS, as práticas que a gente vem fazendo na nossa comunidade, com o nosso público. Então, muito importante que vocês façam parte, né? Façam cadastro, se tornem signatárias do movimento ODS. Há muitas e muitas oportunidades de premiações, de reconhecimentos anuais, né, enfim, que o movimento proporciona. Tá? Então, tem tudo a ver com o nosso tema, ODS na gestão. Então, acho que essa é uma das formas da gente aí legitimar, né, e fortalecer o nosso desenvolvimento institucional. É isso. Legal, obrigado, Camille, Regina e também Mariana. Então, vejam só, colegas de conhecimento aqui, nós estamos falando dos ODS voltados a práticas que já são realizadas no cotidiano. O que nós precisamos cada vez mais é fortalecer a disseminação e o alinhamento dessas práticas no cotidiano das nossas atividades. Então, por vezes, nós temos a consciência, né, mas nós não trazemos isso como algo que demonstre, divulgue que ela faz parte desse alinhamento com o ODS. Então, tudo isso são hábitos, né? Quando eu for promover um projeto, né, que a ODS está linkado ao meu projeto, né? Que ODS eu vou fortalecer nessa ação?
mais do que nunca, hoje, as empresas, de uma forma geral, no momento que elas fazem a análise dos projetos para investimento social privado, elas estão buscando essa informação, né? Então, eu estou promovendo aqui uma ação diferenciada, mas qual é, de novo, qual é o ODS que eu estou trazendo aqui para fortalecer e, como diz a Mariana, legitimar a minha ação, o meu propósito institucional, né? No desenvolvimento da minha atividade. Os projetos, eles estão cada vez mais sendo vistos, avaliados diante desse processo. E quando vou trazer de novo aqui a apresentação, porque esse tema dos ODS e do ESG, especialmente para as organizações, para as empresas de uma forma geral, vem muito, né, ao encontro do que se espera das entidades, das organizações da sociedade civil voltadas a essas oportunidades de investimento social privado. O ESG são práticas voltadas ao ambiente, ao meio ambiente, ao social e práticas de governança que estão sendo executadas pelas empresas, né, linkadas ao investimento que elas fazem. Isso, né, faz com que o valuation, né, de cada uma dessas empresas aumente, quer dizer, o valor, né, monetário ou empresarial da marca dessa empresa, ela aumenta no momento que ela também investe nos projetos voltados ao social, ao ambiental e à governança. Isso traz uma oportunidade muito grande para as OSCs, que já desenvolvem essas atividades de uma forma brilhante. Então, aqui a gente está fazendo uma união de pontas, né? Uma mediação. As empresas, de uma forma geral, querem investir, têm a intenção de investir, mas muitas vezes elas não sabem o como. E as OSCs já fazem isso. Então, como unir? Fazendo com que as linguagens, né, de cada uma delas, essa comunicação se estabeleça, né? E uma forma de fazer com que essa comunicação se estabeleça é deixando claro que ODSs eu estou favorecendo, estou desenvolvendo, ampliando, fortalecendo nos projetos que eu executo. Assim, a empresa vai conseguir também, por meio do seu projeto estratégico, das suas ações desenvolvidas, trazer ao encontro da sua estratégia institucional. Então, duas estratégias que se complementam. E são oportunidades que estão acontecendo e que o mercado cada vez mais vem abrindo essas possibilidades. Perguntas, gente? Dúvidas por enquanto? Ok? Posso continuar? Tá tranquilo? Então, agora eu gostaria de fazer com vocês um exercício. Eu coloquei no chat esse template, que é de um plano de ação que eu criei com base no Canvas, onde a gente, enquanto organização, poderá, né, junto com os demais participantes aí da OSC, fazer uma análise, olhar assim fortemente como é que eu estou desenvolvendo o meu propósito, de que forma eu estou atuando alinhado aos ODS também. Então, a sugestão é que vocês, no segundo momento, ou também se quiserem fazer agora, fiquem muito à vontade, mas que possam descrever em cada um desses espaços como é que está a minha OSC hoje. Então, começa pelo centro, né? O meu propósito. Então, quem eu sou? A minha OSC, quem sou eu? Qual é o meu propósito? Se ele está estabelecido? Qual é esse meu propósito? Então, com o que eu estou profundamente comprometido? Pois bem, então, onde eu estou agora? E onde eu escolho estar? Para fazer, então, uma ponte, uma alavanca, olhando, né, propriamente que objetivos, que estratégias eu posso desenhar ao longo do tempo, né, nesse tempo de 3 a 5 anos, em curto, médio e longo prazo,
como é que a minha OSC pode se posicionar estrategicamente. Bom, aí eu vou olhar, diante desse cenário, o que está faltando e que eu preciso desenvolver melhor? Ou eu preciso ter um tempo maior de ação para poder chegar nesse objetivo que é o meu propósito? Quais as forças opositoras que eu devo levar em consideração? Ou seja, o que é que vai acontecer possivelmente, né? Que vai fazer com que eu não consiga atingir os objetivos que eu estou desenhando. Eu preciso mapear esses riscos que poderão fazer com que eu não avance. Porque eu mapeando o risco, eu consigo fazer um processo de mitigação de risco. Ou seja, vou tirando todas as possibilidades aqui para poder ter o avanço que eu preciso. Bom, para chegar nesse propósito, né, na concretização do propósito onde eu escolho estar, quais são os recursos necessários que a minha OSC hoje precisa? Pessoas, processos, financeiro. Quais são os recursos, estrutura, para chegar onde eu escolho estar? E quais são as ações que eu farei para alcançar meus objetivos e quando as farei? Então, o próprio 5W2H também, que, se não me engano, foi a Silvane que trouxe aqui no nosso encontro, é também uma boa ferramenta para a gente poder pensar nesse processo. Mas, olhando de uma forma ampla, como é que a minha OSC hoje se posiciona estrategicamente? Onde é que o ODS ou os ODSs estão linkados na minha atividade? Elas estão no meu propósito? Elas estão nos projetos que eu executo? Estão na forma de atuação? Mas para isso eu preciso comunicar também. Porque a comunicação, ela se faz no fato, né? No impacto que ela vai gerar. E essa mensuração de impacto é algo extremamente importante e necessário, porque é onde temos a transformação social que o legado do propósito, então, traz de uma forma muito consistente para a atuação do meu trabalho. Para isso, gente, eu quero me colocar também à disposição de vocês, porque eu sei que não é muito fácil, mas não é impossível. Então, eu estou me disponibilizando para quem quiser também, né? Para agendar uma mentoria gratuita, acessa lá o meu site, te inscreve, e a gente pode marcar uma hora de trabalho juntos aí, para que eu possa, junto com vocês, nesse trabalho com a tua diretoria, com o trabalho que as pessoas, com o grupo de trabalho da OSC, para que a gente possa juntos aí pensar nesse primeiro, vamos dizer assim, essa primeira versão, né, desse plano de ação. Agora, eu volto aí para nós conversarmos um pouquinho mais aí juntos. Quais são as primeiras percepções de vocês voltado a esse plano, ao template? Como é que a sua OSC está posicionada estrategicamente? Muitas perguntas eu estou vendo aí, Malu? Nessa cabecinha? Eu confesso que enquanto você ia falando, a gente ia pensando, porque hoje a gente entende, né, enquanto OSC, que a gente tem um desafio, assim, a gente participou ano passado de um edital do Itaú, a gente fez uma formação ao longo desse edital, né, para escrever o projeto, enfim, e aí nessa formação a gente fez a gente revisitou toda a história da OSC, e além de revisitar toda a história, a gente foi pensando exatamente esses pontos, né, para que a gente possa continuar desenvolvendo o nosso trabalho da melhor forma possível, e a gente se viu nesse ponto a gente ainda não tem um planejamento estratégico, assim, de fato, né, construído na nossa OSC. A gente tem um projeto político-pedagógico que foi revisitado 2020 para 2021, que se aproximou das propostas que a gente vem buscando enquanto equipe, né, mas a gente ainda atua
muito mais voltado para as demandas diárias do que se projetando por um olhar de futuro, né? Eu acho que isso é uma questão, assim, talvez, não vou afirmar, mas característica das OSCs que foram se constituindo a partir da base assistencialista, né? Que tem esse viés que veio, que nem nós, né? Nós fomos nos transformando numa OSC, mas a gente começou com uma atuação dentro da igreja, veio de doações, enfim, aí foi crescendo, foi ampliando o seu trabalho até se constituir no que hoje a gente é. E aí hoje a gente percebe, depois de 19 anos de história, que a gente precisa dessa virada, né? A gente já teve uma grande virada, que foi quando a gente se tornou uma associação, adquiriu o CNPJ, enfim, e agora a gente está nesse momento de entender o nosso papel político, entender o nosso papel dentro daquele território que a gente está, mas para além disso, sabe, o papel que a gente tem dentro do sistema de garantia de direitos e o que a gente quer fazer a partir desse momento que a gente está se entendendo. Inclusive, a gente se propôs a estar aqui nessa formação querendo entender e ampliar as nossas discussões para a gente poder estar indo para esse próximo passo, que é acho que organizar melhor o que a gente já faz no dia a dia, né? E com isso promover um trabalho melhor. Mas eu confesso que ainda é um grande desafio, porque a gente precisa mudar até uma cultura ainda nossa, né? Mas você foi falando e eu fui pensando, fui até anotando algumas coisas aqui, mas eu confesso que eu agora, que eu sou educadora dentro da OSC, eu não conseguiria pensar sozinha todo esse esboço de um planejamento. Isso eu teria que estar discutindo, levando para a coordenação, discutindo com todos e todas, mas é um passo que a gente está querendo fazer, sabe? Até fiquei bem contente quando você falou da questão da consultoria, porque com certeza eu vou estar levando essa sugestão e quem sabe a gente consiga estar dando esses passos nesse caminho que a gente já entendeu que é necessário. Sim, e na verdade, né, pessoal, assim, todo o processo de planejamento estratégico, ela se faz com todos os atores da OSC ou da empresa, né? A gente não consegue fazer nenhuma mudança cultural se todas as pessoas não estiverem participando de uma forma ampla, né? A gente precisa ouvir as necessidades. A gente parte do princípio, né, de trazer as pessoas para esse debate. Então, necessidades e expectativas de todas as partes interessadas é o princípio de tudo. Existe uma planilha, né, uma matriz também, que a gente utiliza nos planejamentos estratégicos voltados a esse processo. Então, eu vou entender qual é a expectativa, né, que o beneficiário tem com relação ao trabalho que eu executo. E também qual é a necessidade que ele espera, né, para esse trabalho que eu desenvolvo. Então, são os dois caminhos que eu olho o tempo todo, necessidade e expectativa, né, para que a gente possa desenvolver todas as ações que a gente, então, coloca, né, no dia a dia da organização. Eu não consigo fazer nenhum mapa estratégico, nenhum planejamento, se as pessoas não estiverem envolvidas. Como material de limpeza, esse mês foi demais. Tu ainda falou para você lembra? Opa, entrou alguém ali. Então, quando eu olho a primeira matriz, que são a matriz, né, então, das partes interessadas, eu vou olhar o que os órgãos reguladores têm enquanto expectativa e tem necessidade na minha atuação. Eu vou olhar a prefeitura, o que a prefeitura espera e tem necessidade. Esse mapa das necessidades e expectativas alimentam todo o processo para a gente poder olhar. E vai chegar um momento, né, pela experiência que eu tenho, que o próprio propósito ele pode ser reorganizado. Porque para aquele momento, o cenário de hoje, talvez ele não esteja mais alinhado
há 19 anos atrás, com certeza. O mundo muda, as coisas mudam, os cenários mudam, né? Existe uma outra matriz muito bacana também, que eu vou colocar aqui no chat para vocês, que é a matriz PESTEL, que chama. Então, a matriz PESTEL, ela vai olhar os cenários externos. Eu vou olhar cenário político, econômico, social, tecnológico, o ambiental e o regulatório, ou seja, o legal. E a gente sabe que tudo isso envolve as leis, elas movimentam muito, elas modificam bastante. E eu preciso estar ligado nisso, porque isso é um risco, né? Eu posso ser impactado de uma forma muito séria no trabalho que a gente executa por não ter conhecimento de um requisito legal. Então, a governança nesse processo, junto com seus técnicos, né, são as pessoas, os educadores, todo mundo está envolvido. Então, quando eu falo na matriz das partes interessadas, tem um ator que é essencial nesse processo, que é o colaborador, o funcionário da OSC. Qual é a expectativa e qual é a necessidade dele? Porque a base de trabalho da OSC, ela está voltada muito fortemente à prestação de serviços. Quando eu falo em prestação de serviços, né, ao beneficiário e à comunidade, eu estou falando na forma de atuação dessas pessoas. Como é que eu garanto que a minha prestação de serviço, que ela desenvolve, né, que a OSC desenvolve, ela está sendo entregue de uma forma padrão, com qualidade para com todos, pela formação e capacitação das pessoas. Eu não consigo fugir desse processo. Eu preciso ter uma política interna, um planejamento interno, um processo interno, onde eu tenha um plano de capacitação dos colaboradores, dos professores, né, para que eu possa garantir que o alinhamento do propósito, o alinhamento de todos os processos pedagógicos, por exemplo, na área da educação, ele está desempenhando conforme eu espero. Mas isso só se faz por meio da capacitação e da formação continuada. Tenho certeza que tudo que eu estou dizendo aqui nada é novo para vocês, tá? Vocês fazem tudo isso. Talvez a clareza aqui seja que isso tudo, ela está voltado, né, à governança e à gestão da OSC. E trazendo também, né, o alinhamento com o ODS, o quanto é importante que isso fique claro, que nada cai do céu. Tudo tem um processo e tudo é um conjunto. E aí, gente? Que mais? Dúvidas, perguntas? Ô, Lisângela, eu ia aqui propor um desafio agora para o pessoal. Se a gente, né, se alguém aqui se disponibilizaria a ser um case, um case de sucesso da oficina, para a gente ajudar a montar aquela matriz que tu colocou ali ainda há pouquinho. O que tu acha? Acho ótimo. Alguém gostaria? Andréia? Andréia levantou a mãozinha. Pois não, diga, Andréia. Não, estou me colocando aqui à disposição. Ah, bacana. Então, eu vou colocar aqui, Andréia, nosso template aqui de volta, tá? E a gente vai fazendo juntos. Topa? Então, vamos lá. E aí a ideia é que a gente ajude, né, a partir do que foi passado agora na oficina também, que a gente consiga dar essas contribuições. Claro que ele não vai ficar finalizado aqui, mas para né, que a gente consiga, aqui dar uma olhada nesse ponto, ali olhar naquele ponto, olhar... Então, a partir daquilo que a gente ouviu e dos conhecimentos que a gente já tem aí de gestão da organização, que a gente consiga ajudar a Andréia aí nessa construção, né, que seja agora a várias mãos aqui, para que seja um modelo mesmo, assim, né, que quando vocês pararem para fazer isso dentro da organização de vocês já consigam lembrar daquilo que a gente teve de discussão aqui dentro da oficina, Marcel. Esse é o desafio de agora, assim, né. Show, Camille. Excelente dica. Muito obrigada. Andréia, vamos lá, então. Vamos precisar de ti nesse primeiro momento para nos ajudar no contexto, tá bem? Tá, então, eu tô... É só fazer a pergunta.
Tá, vamos lá então. Quem sou eu quer dizer, quem é a sua OSC? Conta um pouquinho para nós sobre a sua OSC. A ONG Autonomia, que é o nome dela, né? Futuramente esse ONG vai cair, porque ela tem 15 anos, quando ela foi criada era ONG, né? Uhum. E a gente teve um início no Rio de Janeiro, quando eu percebi a necessidade de apoiar as mães de pessoas com deficiência. Em seguida, eu percebi que elas também não tinham espaço para se deixarem ser apoiadas, porque o desespero delas era que os filhos fossem cuidados de alguma forma. Então, a gente já começou a fazer o cuidar delas indiretamente, não diretamente para elas. E aí começamos a trabalhar com as famílias de pessoas com deficiência. E a partir de 2011, que já estávamos em Florianópolis, dentro da UDESC, enquanto extensão, a gente trabalhava dentro da extensão da UDESC, surgiu um movimento muito grande de procura de autistas. E começamos a ter muita procura. Então, temos assim 70% de crianças hoje autistas sendo atendidas na ONG Autonomia e suas famílias. Acho que é uma síntese. Show! Então, quem sou eu? ONG Autonomia. Com o que a ONG Autonomia está profundamente comprometida? Qual é o seu propósito? O propósito é desenvolver, otimizar o potencial dessas famílias. Bem sintético eu vou falar, tá bom? Uhum. Show! Onde a ONG Autonomia está agora, nesse processo da execução do propósito? Onde vocês se encontram? Desenvolvendo esse trabalho com oficinas dentro de espaços públicos, principalmente hoje dentro da UDESC. Certo. Onde a ONG Autonomia escolhe estar num cenário de curto, médio e longo prazo? Em parceria com espaços públicos, prefeitura, universidades e também institutos, como a gente está aqui agora com vocês. Certo. Então, veja só, gente, nós temos aqui a ONG Autonomia, já tem um propósito definido, e onde ela está agora é onde ela escolhe estar. Agora, Andréia, o que está faltando para chegar lá? A capacitação em gestão de projetos, para que a gente possa entender para que direção tomar para a captação. Certo. Quais são as forças opositoras que você avalia, que vocês devem levar em consideração, porque elas podem não deixar acontecer o que está faltando? O atavismo de conselhos, principalmente que eu estou passando hoje dentro do Conselho Municipal da Assistência Social. Uhum. Eles não conseguem nos entender, que a gente, por exemplo, optou em não ter sede, né? A gente tem uma sala e trabalhamos dentro dos espaços públicos, né? Fazendo parceria, principalmente dentro das extensões das universidades. Uhum. Eles não entendem e não compreendem que esse modelo seja... não sei, não está dentro do padrão, da normativa. Então, eles, por exemplo, como é que a gente vai visitar o que vocês fazem se vocês não têm sede? E fica nisso, eu estou há 2 anos e meio tentando. Isso impede muito que a gente, por exemplo, consiga captar em alguns editais, em alguns fundos, porque a gente está preso e não está dentro de um conselho. A gente está dentro do conselho do CMDCA, que também foi um custo para entrar. Então, assim, a entrada dentro dos conselhos é um impedidor. É um impedidor hoje. Eu vejo assim, né, com a nossa experiência. Certo, muito bem. Olha só, na prática, a gente está percebendo as dificuldades que a Andréia e a ONG Autonomia estão tendo. Então, veja só, onde eu escolho estar? O cenário é estar mais presente, né? Nas ações voltadas a parcerias públicas, né? Eu quero estar mais presente nesse processo. Quais são os recursos necessários para chegar lá, então, Andréia? Para chegar aonde? Para chegar nesse processo onde você escolhe estar, que é estar mais presente nas parcerias e nas ações voltadas às parcerias governamentais, como você trouxe antes.
Olha, sinceramente, eu vou te dizer, cara, o maior recurso para a gente poder chegar a algum lugar que a gente se propõe dentro das nossas metas é ter muita paciência e perseverança. Esse é o recurso emocional, porque assim, capacitação a gente tem, vocês estão dando, a gente tem outras pessoas, a gente pode contratar. Agora, para a gente conseguir quebrar esse engessamento do sistema, é perseverança e paciência. Para mim, são os recursos. Certo. Se nós fôssemos pensar em, além da questão de atitude, né? Que é paciência e perseverança, que outros recursos eu preciso? Questão de estrutura. Você já trouxe que o desenho da ONG é diferente, né? Vocês não querem uma estrutura física, mas se localizam em infraestruturas de parceiros, é isso, né? Exato. Tá. Mas que outra estrutura é necessário? Eu acho que eu já tinha falado aqui antes, que a estrutura que a gente precisa hoje é profissionalizar os nossos profissionais em saber desenhar um projeto e saber adequar esses projetos que estão sendo desenhados, construídos coletivamente com a equipe, dentro de determinados editais. Então, isso, a gente está aqui hoje. Para mim, vocês são uma ferramenta hoje, é um recurso necessário. E como está dando esse suporte, e os guardiões também. Então, um primeiro recurso é recurso de pessoal, né? Nesse recurso das pessoas, então, recursos humanos, nós precisamos de capacitação e formação e educação continuada, certo? Outro recurso, recurso voltado à questão financeira. Como é que estão hoje os recursos orçamentários? Os recursos financeiros eles vão estar mais adequados às nossas demandas a partir do momento em que a gente tiver esse outro recurso que eu falei antes. Então, uma coisa está atrelada à outra. Se eu só vou ter uma captação melhor, se eu tiver uma gestão de projeto melhor, se eu tiver dentro dos conselhos adequadamente. E aí a gente consegue ter captação, porque uma coisa está ligada à outra. Se for você chegar ao SEBAS, por exemplo, você tem que estar passo a passo, você tem que construir uma escala, né? Tem que conquistar uma coisa, conquistar outra, conquistar. Você não pode chegar... Para você começar uma corrida e chegar a 100 metros, você tem que passar por 10 metros, 20 metros, 30 metros para chegar a 100. Só que a gente não consegue passar por algumas etapas porque existem bloqueios invisíveis às vezes. Certo. Então, nós temos aqui 3 fontes de recursos importantes para qualquer ação que a gente vai desenvolver. Pessoas, recursos financeiros e infraestrutura, né? Por mais que infraestrutura, eu não estou falando infraestrutura física, mas para desenvolver as ações, por exemplo, na localização de um parceiro, eu vou precisar também dessa infraestrutura que é o do parceiro. Para desenvolver essas ações, eu preciso que tipo de recursos de infraestrutura física, Andréia, hoje, para que os beneficiários possam ser desenvolvidos dentro do projeto político-pedagógico da ONG? Olha, eu acho importante a gente ter um bom envolvimento com políticos, de fato, né? Que queiram, por exemplo, a gente teve um trabalho muito legal, desenvolvemos muita coisa legal juntos, várias instituições com o Ed, né? Quando ele era vereador, passamos 3 anos discutindo política pública dentro do gabinete dele. Depois nós temos hoje a Carmen Zanotto. Eu acho que essa estrutura política ela precisa estar mais próxima das associações e apartidário, independente de partido. O importante é aquele sujeito que nos representa lá dentro, porque eles têm eles têm um espaço dentro do que é competente a eles para nos acolher. O problema é que a gente, às vezes, não sabe como chegar ali. Tem preconceitos, né? Não gosta de político. Como assim? A gente é político. A gente faz política pública todo dia. Né? Então, acho que a gente precisa também se aproximar. E isso é difícil também. Porque existe a tal das panelinhas. Né? Então, assim, quebrar também esse engessamento desse sistema político que está viciado.
Então, eu acho que esse é um recurso que a gente precisa ter, sabe? Essa aproximação das entidades, né? Vamos dizer, as entidades políticas, talvez, as figuras públicas políticas. Ok. Então, nós temos ali a questão de recursos humanos, infraestrutura física, recursos financeiros, e também um outro recurso muito importante é o recurso de processos internos. Então, para a gente poder desenvolver os projetos, nós precisamos, vamos dizer assim, entre aspas, das ações do cotidiano, do miudinho, como diria uma colega minha de São Paulo, do miudinho. Então, eu vou fazer um projeto, eu preciso do dia a dia ser muito bem avaliado e os encaminhamentos que são feitos no cotidiano. Então, os recursos dos processos internos também precisam ser aqui diagnosticados para a gente poder chegar no cenário onde eu desejo estar. Agora, Andréia, partindo para a base do futuro, né? Quais são as ações que você imagina, né, que precisaria fazer para alcançar os objetivos e quando é que você imagina fazer? Você pode repetir de novo essa pergunta? Sim. Quais as ações que você imagina fazer para alcançar o objetivo de futuro e quando você imagina fazer? Não, já estou fazendo. Isso é gerúndio, fazendo. Não é quando, né? Ontem já comecei a fazer. Então, nós estamos, todas essas minhas dificuldades da prática que eu estou te colocando aqui são reflexos daquilo que eu estou fazendo hoje. Estou nessa busca. A gente está contratando pessoas para escrever projeto, porque é dificílimo, escrever um projeto não é fácil. Aí tem que ter recurso para pagar a pessoa, porque não é barato. Tem gente que cobra R$10 mil, R$10 mil para escrever um projeto, R$7 mil, os captadores. Então, o que eu acho muito interessante, para de fato a gente ter autonomia, é que a gente capacite a nossa equipe para fazer isso. Eu acho isso, o grande pulo do gato, é que as instituições hoje, a gente está tentando fazer isso, mas não é fácil. Enquanto a gente não consegue, a gente vai arrumando recursos para pagar quem sabe fazer, aprendendo com eles. Então, a primeira é a ação... resposta. Fala. Então, a primeira ação imediata hoje para alcançar os objetivos é capacitar a equipe. Eu acho que sim. Agora, eu tenho aqui a Milena, que está comigo na ONG, que é da ADM, né, administradora, e já tentou, por exemplo, escrever vários projetos e levou pau. Aí ela disse, André, eu acho que a gente não está capacitado, a gente está perdendo tempo, não está capacitado para isso, e a gente não consegue emplacar nenhum projeto. E quando a gente contrata uma empresa, a gente consegue emplacar o projeto. Né? Então, assim, seria também interessante se a Milena se colocasse nessa sua pergunta e se ela pudesse agora responder. Oi, bom dia. Oi, Milena. Tudo bem? Então, a gente fez essa tentativa, né, de capacitar a equipe. Eu acho que realmente é um caminho legal que a gente tem que seguir, mas encontramos várias dificuldades em relação a isso, porque escrever um projeto, por exemplo, não é apenas escrever um projeto. É necessário um conhecimento da estrutura política, um conhecimento dos conselhos, dos credenciamentos que a gente precisa para acessar determinados editais, e isso é uma capacitação muito grande, não é algo que a gente aprende em cursos de finais de semana, por exemplo. Então, escrever o projeto é a parte mais fácil, né? O mais difícil é fazer toda essa articulação. E, para isso, nós precisaríamos de uma pessoa responsável só por isso e que se dedique exclusivamente a esse tipo de tarefa, que na nossa estrutura ainda não é possível, né? Então, recentemente, a gente tomou a decisão de diminuir esses esforços, para que a gente se capacite para fazer isso, mas, de fato, contratar pessoas para que a gente consiga aprovar projetos, porque faz um ano que a gente tem tentado escrever projetos e se inscrever em editais, e a gente não consegue aprovar nada, sempre falta algo, tem um credenciamento aqui, outro ali, que a gente não consegue sair do lugar em função de não estar como membros dentro de determinados conselhos e tudo mais. Então, é um processo muito difícil. Eu acho que é o cenário mais bonito, é o cenário que seria, de fato, mais eficiente, nós temos uma equipe capacitada para isso, mas eu vejo isso como algo a longo prazo, que não é o próximo passo que a gente tem que dar agora, sabe? Então, essa contratação de outros projetistas, de pessoas que já têm experiência nessa área, acabam sendo a saída mais rápida para que a gente consiga caixa, consiga captar recursos para não parar com as nossas atividades. Sim.
E, Milena, assim, de bate-pronto, vou fazer uma pergunta para você, tá? Qual é a primeira ação, fora essa de capacitação, que você imagina que hoje é preciso que a ONG Autonomia faça para poder chegar no desejo, né, do cenário que está projetando? Eu acho que a gente precisa estar com captação para estar com todos os nossos projetos rodando. Esse é o primeiro passo. E a gente já tem dado, né, passos em relação a isso. Temos um novo captador aí que vai entrar com a gente para escrever projetos de ideias que a gente tem no papel e que pretendemos colocar em prática a partir do próximo ano e também garantir recursos para o que a gente já faz. Então, a partir do momento que a gente esteja com recurso para rodar todas as atividades da ONG, que a gente quer manter no momento e anseia para os próximos anos, eu acho que a gente pode partir para um outro passo. Então, o primeiro passo é esse que a gente já tem feito, assim, né? Se dedicado a procurar um novo profissional para estar com a gente escrevendo projetos. Certo. Beleza. Agora, eu vou parar um pouquinho para compartilhar, para a gente conversar, para a gente se olhar um pouquinho, tá? Elisângela. Diga, Andréa. Eu tenho uma pergunta para fazer, né, depois de todas essas arguições. Nós tivemos, por exemplo, um apoio muito legal da Quali Rede inicialmente no nosso projeto. E depois eu não consegui... Isso é uma dificuldade, não porque a Quali Rede está aqui, mas foi coincidência, uma dificuldade que eu tenho para futuramente, né? Quando, por exemplo, um patrocinador ele some do mapa, a gente não consegue nem mais acesso a ele. E ele não diz por quê. Então, a gente fica numa angústia muito grande, sabendo, cara, o que eu fiz de errado que nunca mais ele quis falar comigo? Né? Então, a gente teve esse problema, que foi, coincidentemente, com a Quali Rede, e a gente nunca mais teve uma resposta, nem para mostrar o que a gente estava fazendo com o aporte que eles deram. Eu não pude nem fazer a devolução. Sim. Então, isso, para mim, isso também é outra coisa que, às vezes, não faz... O projeto não consegue ir até o final, porque a gente não consegue, às vezes, continuar com a parceria idônea, bacana, transparente que a gente estava tendo. Sim. Isso deixa a gente ansiosa, né, Andréa? Porque a gente muito quer ver... angustiado. A gente quer ver o resultado e não consegue materializar aquilo que a gente imagina, né? E até mostrar o resultado, né, para a pessoa que fez ali o aporte, né, que a gente tem essa consideração. Sim. Quero primeiro te agradecer por ter participado do exercício, né, Camille? Show de bola. O que a gente precisa parar e pensar um pouquinho? Qual é o nosso aprendizado desse exercício, né? Acho que esse é a grande questão agora, né? A gente precisa pensar que, na verdade, o aprendizado de olhar já é o grande momento, sabe? Quando foi que vocês pararam para pensar no seu plano, no seu propósito nesses últimos dias? Nesses últimos anos, né? Porque o maior aprendizado é dar o tempo para que a cabeça pare um pouquinho com a minha equipe e analise os nossos objetivos hoje, o nosso propósito de hoje, ele permanece por uma visão de futuro? Sim ou não? Né? Então, a gente tem, assim, nós somos seres humanos, não existe aqui certo ou errado, tá? A gente quer o resultado, a gente sai fazendo, a gente sai organizando, a gente sai executando, porque a gente quer o resultado, é óbvio, mas 80% do sucesso, sabe aonde está, gente? No planejamento, e 20% na execução. Então, é preferível parar, que seja 1, 2 dias, parar, pensar, trazer todo mundo para conversar, organiza a linha, gestão, e aí depois eu vou executar. Fica mais fácil, a gente não fica com aquele sentimento de estar correndo em ciclo, e sem ter em círculo, e não estar conseguindo os resultados que eu desejo. Então, lembrem disso, a gente tem na gestão também essas máximas, né? 80-20. Então, 80% dos nossos resultados positivos em qualquer negócio é planejar. Para um pouquinho e planeja, organiza, mitiga risco, olha onde você quer chegar, vê as ações que tu pode fazer, traz todo mundo para pensar junto e depois vai executar. Na execução, o erro de executar errado, né? O erro errado é ótimo. O erro de executar uma ação, ela é menor do que a gente sair fazendo e ter que recomeçar o tempo todo.
Então, para um pouquinho, bota o pezinho, né, um freio lá e avalia primeiro. Para avaliar, para ver os próximos passos que a gente precisa fazer. O sentimento que eu tenho, por onde eu passei também, pelas organizações por onde eu passei, é esse. Se a gente sai fazendo e não para pensar, a chance que a gente tem de só olhar o que está próximo da gente é baixar a cabeça e fazer. A gente só olha aqui. A gente não olha o horizonte, não olha o futuro. E aí, a chance de a gente não conseguir chegar no resultado que a gente deseja, ela é muito grande. Então, são duas ações distintas. Uma é operacionalizar, a outra é pensar futuro. E pensar futuro é garantia da gente poder chegar no objetivo que a gente gostaria. Renata levantou a mão, querida. Diga lá. Oi, bom dia, tudo bem? Eu faço também parte da equipe do ICOM, com essas mulheres incríveis aqui. E eu estava ouvindo muito da fala, principalmente da parte do projeto, e, enfim, a gente tem uma experiência enquanto ICOM, enquanto profissional também nessa área, os desafios que a gente encontra, né, Elisângela? E uma das grandes desafios, enquanto ICOM, quando a gente proporciona formações de cursos de elaboração, é assim, quem escreve o projeto? Então, essa fala da André e da Milene me refletiu, tipo, pensar assim, realmente, eu acho que quem está mais com a inteligência ou que conhece mais a realidade são as próprias pessoas das organizações. Então, para mim, isso está muito claro. Mas como que nós, enquanto gestoras, equipe, enfim, educadoras, conseguimos parar para escrever enquanto a gente tem várias coisas para atender? Então, quando tu traz essa reflexão de que X% está no planejamento, X% está na execução, isso está muito claro, né, na própria teoria, na própria questão. Então, uma das práticas que eu vi que dá muito certo, e por experiências, não é do ICOM, mas sim de outras organizações, é quando a equipe consegue sentar e elas co-criar. Então, assim, uma das grandes práticas que eu vivenciei, principalmente na pandemia, foi quando toda a equipe parou. Vamos assim, o que a gente consegue co-criar daqui para frente? Porque quando a gente co-cria ou a gente compartilha as ideias, eu acho que todo mundo sente pertencimento daquilo e consegue ajudar. Na pandemia, a gente estava, né, vou trazer isso porque é uma experiência muito recente. Quando as organizações estavam, cada um continuando fazendo as coisas, organizações tiveram que parar e pensar. Quando elas resolveram mudar o seu norte, então, e cada uma se comprometeu com aquilo, foi um processo. Então, às vezes, enquanto gestora, enquanto coordenadora, eu acho que vale muito mais tempo parar a equipe, e não uma ou duas pessoas, mas toda a equipe, e elas trazerem essa escuta, esse olhar do pertencimento, porque aí a gente consegue dividir. E quando a gente consegue dividir algumas ações, eu acho que funciona. Só porque a equipe é muito pequena, a gente nunca vai ter, a não ser que a gente tenha muito dinheiro, para ter um que escreve, que mobiliza e que executa. E essas experiências, e eu estou falando da região da Grande Florianópolis, se a gente vai um pouquinho mais para São Paulo, para Rio, já tem uma realidade diferente. Mas a nossa realidade, todo mundo está muito envolvido. Então, a gente tem gente que está tanto no conselho, nos fóruns, está fazendo a gestão da organização e está escrevendo o projeto. Né? Eu estou vendo algumas pessoas aqui que a gente conhece nesses espaços, são essas pessoas que escrevem. Então, como que a gente pode articular? Então, que às vezes a gente pode pensar enquanto política, enquanto equipe, é esse momento assim de olhar quem está na nossa volta que pode ajudar. E aí, às vezes, quando a gente tem essa experiência dentro do ICOM, a gente teve uma experiência super bacana no início da pandemia, no início desse ano, foi de parar toda a equipe. Então, a gente tinha desde estagiário, desde analista, que estava ajudando a gente a fazer. E quando eles assumem o papel, eu, como coordenadora, fico, poxa, começo a ajudar. Então, talvez o meu papel é muito mais de impulsionar essa pessoa do que ajudar. E aí isso me reflete muito nesse processo de DI, né, em que a gente está trabalhando aqui, desenvolvimento institucional, que é isso, a organização em constante movimento. Então, quando a gente começa a entender, e aí cada um na sua organização entender assim, poxa, mas o que eu pensei em 2020 não é mais o que é em 2022, é um constante movimento. Então, essa necessidade de dizer que a organização tem um propósito e daqui a um ano muda, é isso, como a Andréa trouxe para a gente, e eu fiquei refletindo da fala da Andréa, que foi um resumo de uma fala da Elisângela antes. A gente precisa mudar o nome da ONG, porque agora não é mais ONG.
E isso é o desenvolvimento. Isso. Porque a organização é um constante movimento. E se a gente permitir, sem angústias e frustrações, o que às vezes a gente fica, por que eu vou mudar? Porque a gente está assim, não querendo mudar, porque a mudança, ela constrange. Mas se a gente permite, e permite também parar o nosso trabalho com a equipe que é possível, e aí eu estou dizendo isso porque a gente tem organizações que têm atendimento direto, não dá para parar, né? Eu vejo aqui a Casa São José, como que eu vou parar, vou tirar 100 crianças? Mas tem a parada pela política pedagógica, como que eu posso aproveitar isso para melhorar as minhas ações? Como que eu posso parar nas férias para melhorar a minha ação? E a gente, às vezes, quer ficar no burocrático, mas se a gente permite ouvir todos que estão na organização, indiferente se for gestor, educador, cozinheiro, a gente consegue, sim, que todos tenham um pertencimento e contribua, porque aí a cozinheira vai atender melhor a criança, vai receber, vai acolher. Só que, às vezes, a gente quer nós fazermos, e aí eu vejo pela equipe, assim, eu não sei quem tem, mas hoje, no dia a dia, poucas pessoas têm uma pessoa que vai mobilizar, uma pessoa que vai escrever. Então, se a gente conseguir que todos possam contribuir e a gente dá esse papel para que todos possam ajudar, esse é um movimento, né, que a organização vai, sim, proporcionar. Então, nessa proposta de projeto, eu acredito, enquanto o ICOM também acredita muito nisso, que a própria expertise está dentro da organização para escrever, porque, assim, vou ser bem sincero, quem conhece a realidade é quem está no dia a dia, então essa pessoa consegue escrever. O que tem que mudar, talvez, é a redação, e aí a gente pode se aprimorar, né, nos cursinhos, enfim. E a outra é que, assim, a organização, sim, pode mudar o seu propósito, porque é um constante movimento, é isso que a gente acredita, é um movimento do público, é um movimento do contexto, é um movimento da lei, é um movimento da governança, então é um constante movimento que faz refletir, mudar o propósito. Agora, se a minha organização não muda o propósito, que iniciou lá em 2005 e continua com o mesmo propósito, aí sim eu tenho um problema, porque aí não vem recurso, não tem mais credibilidade, não tem mais voluntário, não tem mais associado. Então, se eu estou em constante movimento, a gente atrai pessoas, porque as pessoas vão pelo mover, né, da organização. Então, eu queria abrir e fazer essa fala aqui, porque ao ouvir vocês falarem, me move aqui dentro também, nessas escutas, e conheço várias organizações aqui, eu vejo que são muito vivas, né? Então, para mim, organizações vivas, elas mudam, né? E elas estão em constante aprendizado. Então, obrigada aí pela oportunidade. Muito bom, muito obrigado, Renata. E só complementando também o que você traz, né? Você traz algo muito importante da questão do movimento, né? O movimento, a ação, né? O cotidiano, a cocriação e o pertencimento. Não existe planejamento estratégico, ou seja o que for, se a gente não colocar as pessoas juntas para pensar conosco, né? Então, eu acho que esse é um processo muito bacana, e você fortalece a tua ação. E outra questão importante é comunicar o que se faz, né? Para poder fortalecer credibilidade. Quanto mais você comunica, quanto mais você diz o que você faz e você envolve as pessoas no teu propósito, mais você consegue ampliar o envolvimento, o engajamento de outras pessoas para estarem contigo no mesmo propósito. Então, show, Renata, muito obrigada, viu? Elaine, tá contigo. Gratidão, né, já por esse momento aqui com essa conexão, né, não só de conhecimento, mas de sentimento e de provocações, né, e essas falas que a Andréia, que a Renata e a sua agora, né, contempla o que eu vim a trazer. Um dos nossos pontos de desafio consiste justamente em dar continuidade nesse movimento dinâmico, constante, né? E com essa situação. Uma das provocações aqui que me veio como estratégia seria, né, cada vez mais, é o que a gente tem buscado a fazer aqui, relações de proximidade e também de descentralização. Então, assim, uma das questões que, quando a fala da Andréia e da Rê aí, né, nesse sentido, trazer, quem sabe, a gente pensar junto em ferramentas, em amarrar nos nossos projetos, né, independente aí essa continuidade de contato, de vínculos,
de colegiado, né, de repente, ou até mesmo de grupo de trabalho, considerando esses movimentos, porque não somente, né, um propósito pode mudar, né, que não temos casos, né, mas também não temos casos de mudança de propósito, e temos casos, sim, de movimentação de pessoas, de intenções, e que isso, com certeza, ao longo dos anos aí, né, em outros espaços e nessa trajetória, a gente consegue perceber que termina enfraquecendo não só os relacionamentos interpessoais, mas também os relacionamentos e os objetivos daquela ação, daquele projeto no individual, né? Ou seja, naquele público a ser assistido. Então, eu estou chegando agora, né, nesse coletivo, já muito honrada e grata, e disponíveis, né, mantendo aí a disponibilidade de continuar contribuindo e aprendendo com novas estratégias, revisitando o que dá certo, o que não dá, porque até mesmo o que não dá, dá certo, porque é uma oportunidade de a gente poder, olha, testamos, fizemos esse teste, esse método, mas temos oportunidades de qualificar, de melhorar. Então, assim, saio daqui hoje, né, com novos parceiros de jornada, acredito aqui, e com essa responsabilidade e compromisso de dar continuidade a um legado sonhado, né, por várias mãos, e buscar aí essas estratégias internas e externas de fortalecimento e de mudança, né, de métodos, e adotar aquilo que for necessário para que esse processo ele conquiste o objetivo maior, né, que é o objetivo do bem, o objetivo versado no projeto, mas também versado pelas necessidades das pessoas, né, que essas pessoas que atendemos e as pessoas também que são atendidas, porque é dupla. Às vezes pensamos em beneficiar, mas, na verdade, o benefício é para aquele que está à frente da ação, né? E não somente quem irá receber o objetivo final. Então, Natan, né, a Juliane aqui, todos nós estamos aí envolvidos e implicados nesse processo e de revisitação sempre e de qualificação, tá? Muito grata pela oportunidade que vocês nos concederam nessa manhã e já estou aqui ansiosa, colocando nas agendas as próximas. Gratidão. Obrigada, Elaine, pela tua fala também, pela compartilhar conosco desse momento. Temos aí nosso companheiro da casa, Lar Luz do Caminho, por favor. Só vou pedir que, antes da fala da Casa Lar, só reforçando que a gente já disponibilizou ali no chat também a nossa pesquisa de avaliação, tá? Então, vocês, né, daqui a pouquinho vão respondendo também, só para a gente não esquecer desse ponto aí, que é importante para a gente. Tá bom? Pode falar. Olá, bom dia, tudo bem? Eu corroboro com todas as falas da Andréia, e adorei o seu gatinho, pois lembra muito uma que eu tinha. Eu acredito que, assim, primeiro de tudo, mesmo como ela disse, houve uma mudança de propósito interna, uma continuidade no movimento e tudo mais. Mas não significa dizer de uma outra fala dela que não foi tocada. Talvez, me parece, uma falta de sensibilidade dos próprios conselhos, né? Muitas das vezes, os conselhos, eles são conselhos paritários e parece não haver essa paridade, apenas ela dentro da formalidade, por uma insensibilidade realmente. Eu estou cada dia tomando mais conhecimento dessa questão da realidade, do território, das idiosincrasias realmente da realidade, enfim, todas as suas peculiaridades. Contudo, parece que essa sensibilidade, essa realidade é ignorada pelos próprios conselhos, né? Que, enfim, me parece que aposta somente nessa questão formal, né?
porque assim, a política, de fato, ela tem que ser apartidária. Eu concordo com todas essas proximidades, a gente tem que ter proximidade com o nosso público, temos que ter proximidade com os agentes públicos, temos que ter proximidade com a sociedade de modo geral, mas principalmente uma proximidade entre nós mesmos, né? Para ter um grupo homogêneo, para levar essas questões muito claras para eles. E clareza no sentido assim de que é apartidário realmente, no sentido de reconhecer que a principal característica nossa é um agir político e parece-me que tem método que nos tira do discurso e da participação do que é público, né? Aqui citando um pouco de Hannah Arendt, nesse sentido dos espaços públicos, realmente. Porque a gente está tão preso às necessidades triviais, sabe? Que, enfim, nos esgota dessa possibilidade de ter 80%. Eu brinco que eu sou da lei do mínimo esforço, eu prefiro pensar 200 vezes antes de executar, porque eu tenho preguiça de fazer o mesmo serviço 2 vezes, vamos dizer assim, né? Porque isso daí é como se eu zombando da minha própria inteligência. Então, prefiro eu planejar, pensar e depois certamente vai ficar muito mais fácil de executar. Só que como que eu vou fazer isso? Com uma assistência social que eventualmente, enfim, não permite ter uma estrutura mínima. Eu entendo que eu tenho que fazer mais coisas do que eventualmente seria o meu trabalho, de fato. Eu entrego isso voluntariamente, mas significa dizer que aí está tendo uma precarização da condição de trabalho realmente também, não está? Porque se eu estou tendo um acúmulo de outras coisas para poder fazer, como é que eu vou fazer isso? Então eu não vou fazer nada bem feito, nada dentro do meu 100% da minha força de potência e do meu potencial, de fato. Então, eu acredito assim, todas as falas, não é discordando de ninguém nem nada, mas eu acho que trazendo assim para o... Tá aí, legal. E a gente, quanto grupo, realmente, todas essas coisas convergem para a gente. E uma ação concreta, como que a gente vai levar uma pauta para ter essa proximidade com os agentes públicos, para falar, tudo bem, você pode ser PCdoB, você pode ser PT, você pode ser MDB, legal, mas a gente está falando aqui de uma política pública específica, direito da criança e do adolescente, no caso da Casa Lar Luz do Caminho, da assistência social. E vem desde lá da fala da Malu, realmente. Eu brinco que no meu TCC, eu tenho a formação em Direito, o Estado Democrático de Direito esgotou a assistência social promovida pela até então, entidades religiosas, porque ela trouxe para o guarda-chuva dela isso daí, como uma responsabilidade do próprio Estado, tanto que é um direito constitucional, enfim, daí e é exatamente isso daí. E veio dentro dessas possibilidades de realmente dentro do Estado democrático de direito, das pessoas se organizarem para ter uma cidadania ativa, participativa, proativa, na execução dos objetivos do Estado, né? Em auxiliá-lo. Tanto que eles isso é uma previsão legal, está dentro da legalidade, e ele reconhece essa possibilidade, de fato ele deseja isso daí, é um dos propósitos do poder constituinte originário ali na Constituição, está cravado como uma cláusula constitucional, e que, sobretudo, então, permite esse agir e com aporte de recursos, tanto que há previsão de fundos específicos. Só que, por exemplo, que nem na discussão da resolução 137 do CONANDA, o Ministério Público Federal, ele movimenta o judiciário, judicializando uma questão que é clara, de um órgão legítimo, ignorando todos os antecedentes históricos de audiências públicas, discussão da matéria e tudo mais, para esgotar a possibilidade da participação. Tá certo que você vai ler nas razões lá, aí vai... Certo, Malu? Tipo assim, você disse especificamente do edital do Banco Itaú, que é para inibir essas instituições de fazerem esses aportes. É uma loucura total. É o rabo balançando o gato.
a onda surfando o surfista. Enfim, são questões assim que estou tentando compreender. Eu só vim mais citar aqui mais para confundir do que para esclarecer, porque são inquietudes e eu não tenho as respostas. Isso daí é o que me move, sabe? E a resposta não vai vir só de mim, vai vir de um conjunto, porque a ação política ela não é apenas individual, ela é sobretudo em conjunto. Como é que a gente vai chegar em algum lugar se a gente mesmo não são parte das minhas falas aqui com o público de um modo geral, vamos dizer assim, da sociedade. Se a gente não entende que a gente, para além de um direito, a gente tem um dever de cidadania, de solidariedade, que isso nos leva para um lugar de colaboração na construção do bom, belo e verdadeiro ambiente social, de forma que se revela profícua a oportunidade de ser uma ação transformadora no sentido de realmente criar essa sociedade justa, que tenha a distribuição igual de toda a produção da riqueza, né? De maneira bem geral. E não tem esses abismos gigantescos, né? Pessoas abaixo da linha da pobreza, de extrema pobreza, isso daí para mim é inconcebível. É simplesmente inconcebível. De uma certa maneira, enfim, eu acho que vem disso tudo, e principalmente como a gente pode trabalhar com esses agentes públicos e aquelas pessoas com quem são institucionalizadas que devem nos defender, pararem de agir contra a gente, entende? Eu não sou contra uma regulamentação melhor, pode-se dizer assim, da Resolução 137, que é um absurdo para quem já estudou direito, que nem o argumento deles não está na lei. Então, se não está na lei, eu posso. Porque o princípio maior crime é aquilo que está na lei anteriormente à ação, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, no princípio da legalidade para o cidadão, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E o princípio por agente público da estrita legalidade, ele só pode fazer aquilo que está na lei. Essas são as distinções. Então, partindo do argumento dele, quando ele maneja essa ação do Ministério Público Federal, partir que houve o esgotamento da presunção de inocência. Porque se ele argumenta que não está na lei, então não pode, então que quer levar a dizer que isso é ilegal, como é que ele vai pôr uma ideia ilegal dentro da lei e depois vai poder? É totalmente insano, é ultrajante, é negar qualquer, enfim, obra de direito que está escrita. Mas eu entendo perfeitamente que é uma discussão extremamente técnica para quem está preso buscando o que é trivial. E se isso daí não é um lugar que colocar a gente numa prisão em barreiras invisíveis, porque, vamos lá, em termos de potencial, os números não são meus. Só pelo fundo da criança e do adolescente, o município de Florianópolis poderiam ter 100 milhões de reais. Eu sei que vamos conversar em Ucrônica, se fosse assim, a gente teria um problema sério, e eu me incluo dentro desse problema. A gente não teria mão de obra qualificada para operacionalizar tantos projetos ainda, mas pelo menos já teria a fonte de recursos estaria tranquila. Então, são dois caminhos que a gente tem que fazer. Primeiro, de sensibilidade para poder assim, divulgar quanto mais esses fundos específicos para se ter os recursos, e o outro caminho também é de se continuar no processo de formação continuada, sabe? Eu estou nessa condição de reaprender a escrever, literalmente, sabe? Dentro de uma outra forma. São formas e formas. Tem as formas dos editais. Agora, eu estou me adaptando. Já tomei vários cortes, mas tudo bem. Eu concordo, nada é só bom, nada é só ruim. Todos os problemas que eu errei, ali eu não vou fazer mais assim, porque assim tá errado. Mas aí que tá a grande questão, né? Obrigado, gente, pela oportunidade. Imagina. Obrigado você pela tua fala. Mas aí que está o grande aprendizado. A gente está o tempo todo aprendendo, né? Não deu certo aqui, vai encontrar uma outra estratégia lá e assim sucessivamente. Então, isso faz parte dos nossos processos de governança, né? A gente não sabe tudo, a gente está aprendendo, né? E faz parte errar, faz parte acertar e vamos em frente, né? A questão é a gente não perder o grande objetivo de tudo, que é o nosso propósito. Isso a gente não pode perder.
A palavra é gratidão. Eu também quero encerrar minha participação. Camille, muito obrigado pelo convite, ao ICOM, me colocar à disposição de vocês no que precisar. Temos muito trabalho pela frente, não podemos desistir, né? Eu tenho a crença, e aqui é o meu propósito, de que nós conseguimos fazer juntos muitas coisas boas pelas instituições e pelas pessoas. Então, é trabalhando junto e com cocriações que a gente muda o mundo. Muito obrigado, gente.